Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo da Páscoa. Precisamos sempre nos recordar que após a ressurreição de Jesus, muitas coisas ainda aconteceram, coisas daquilo que ele disse que iria acontecer, estão se confirmando, e muitas coisas a partir da ressurreição de Jesus que também não estava previsto, mas que aconteceu porque da reação dos apóstolos, dos discípulos diante da ressurreição de Jesus. Hoje Jesus está utilizando uma expressão para falar para aquele povo a partir de algo que era a realidade deles. Então, sempre que nós ouvirmos nos evangelhos Jesus falando de pescaria, de rede, de barco, de barca, é porque ali naquele lugar onde ele está, o pessoal lida com essas coisas. Em outros evangelhos, Jesus vai falar de plantio, de colheita, de semente, porque ali eles trabalham com essas coisas. Hoje, Jesus está utilizando a expressão porta, pastor, ovelhas, para dizer para os apóstolos, para as mulheres que o acompanharam, para os discípulos, aquela multidão que sempre o acompanhava, que agora que ele ressuscitou e dentre em breve irá voltar para junto do Pai, então não estará mais no meio deles. Eles não vão ficar sem referência. Jesus precisará continuar sendo a referência. Então é o Senhor que eles vão seguir, que eles vão buscar. E aí então ele utiliza essa expressão que nós ouvimos no Evangelho: eu sou a porta. Então todos aqueles que desejam ou desejarem ir para o lugar onde eu vou, para a casa do Pai, precisarão passar por esta porta. É uma mensagem muito simples, mas que aquelas pessoas não compreenderam. E aí Jesus teve que explicar depois para eles o que significa aquilo que ele estava falando. Eu sou a porta e vocês são as ovelhas. Então as ovelhas precisam obedecer ao seu pastor, porque quando isso não acontece, as ovelhas se perdem, se machucam, correm riscos, algumas morrem por causa da desobediência, por terem se desgarrado, por não terem seguido aquele que as conduzia.
O que Jesus está dizendo? Da nossa vida também é dessa forma. Se nós não formos, ou quando nós não somos obedientes a Deus, nós nos perdemos. Todas as vezes que nós fomos desobedientes a Deus, e o pecado que nós praticamos é uma desobediência a Deus, nós nos machucamos, nós nos ferimos, corremos risco de morte. Morte em que sentido? Não morte física, às vezes dependendo da situação também, mas de modo especial morte espiritual. Quando a gente não tem ou não vive uma comunhão com Deus, espiritualmente nós morremos. Então o Senhor está dizendo para nós que é necessário vivermos na obediência. Então, a partir da sua ressurreição, a partir desta Páscoa que nós estamos celebrando, vivendo hoje na quarta semana, tem ainda algumas para nós celebrarmos, o Senhor está nos recordando que nós, cristãos, católicos, nós não podemos caminhar conforme o nosso entendimento, conforme a nossa cabeça, conforme o que der na telha. Não é assim que nós caminhamos, porque se nós quisermos caminhar desta forma, as coisas não darão certo. Nós vamos nos perder, vamos nos machucar, vamos nos separar, vamos nos afastar de Deus. Nós caminhamos ouvindo, obedecendo, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser assim a nossa vida, a nossa caminhada. E Jesus vai além. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Sua intenção é só roubar as ovelhas, é enganar, é fazer com que se percam. E se nós olharmos hoje à nossa volta, nós veremos que o mundo que nós estamos e que vivemos está justamente desta forma. Nós temos Jesus Cristo e sabemos que nós devemos segui-lo. Ele é a porta pela qual todos nós devemos passar, mas tem muitos cristãos católicos que estão preferindo pular a janela, estão preferindo entrar por outro lado, arrombando, pulando, de outra forma, não passando pela porta. E por que não querem passar pela porta? E aí nós precisamos ir em outra passagem evangélica, de outro momento, que nós também celebramos. Quando o Senhor diz para nós que a porta que dá acesso ao céu, ela é estreita. Quem quer passar por uma porta estreita? Querendo passar por uma porta larga, que não traz dificuldade, apenas vamos entrar e sair de forma cômoda quando quisermos. E sabemos que a porta da qual Jesus está falando vai trazer para nós dificuldade de acesso, porque chegar no céu não é tarefa fácil, porque ser de Deus neste mundo não está sendo fácil, ser cristão não é fácil, ser seguidor de Jesus não é fácil, isso também ele diz para nós. Então muitos estão fazendo a opção de pular a janela ao invés de passar pela porta que é Jesus, mas não adianta. Se nós estamos em casa e vem alguém que não é dos nossos e pula uma janela, ora, o que é? Bandido, ladrão, assaltante. Vai poder ficar ali dentro da nossa casa? Não, tem que ligar, chamar a polícia para tirar essa pessoa dali, ou nós mesmos tirarmos. Da mesma forma é com o reino dos céus. Quem quiser chegar no céu pulando a janela, não vai ficar, vai ser arrancado de lá. Porque Jesus está dizendo, a única forma de entrar e permanecer é por mim. Outra passagem evangélica também, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós precisamos compreender isso muito bem, porque hoje nós estamos vivendo num mundo que tem apresentado para nós tantas coisas, e muitas dessas coisas maquiadas como se fosse de Deus, como se fossem coisas boas, e muitos cristãos católicos têm se enganado e têm se deixado levar, achando que está buscando a Deus, seguindo a Deus, vivendo as coisas de Deus, quando na verdade estão sendo enganados.
Então precisamos entender muito bem a doutrina da nossa igreja, o que a Sagrada Escritura nos diz, conhecer o magistério da igreja, conhecer o que diz a nossa igreja, o que Jesus está dizendo, igual ele falou, apresentou esta mensagem, as pessoas não entenderam, ele explicou. Tem outras passagens do Evangelho que ele fala também, até os apóstolos às vezes não entendem, ele vai lá e explica isso. Quando você não entender a mensagem, aquilo que a igreja está dizendo, a doutrina católica, não é se opor ou ignorar, deixar de cumprir, porque se você fizer isso, você vai estar pulando a janela. É procurar compreender o que está sendo apresentado para você, para que entendendo você possa viver. Não tem como nós sermos cristãos sem querermos seguir Jesus. Não tem como. Não tem como nós querermos o céu sem querer obedecer o Senhor. Uma ovelha desobediente vai atrapalhar todo o rebanho e não vai conseguir continuar caminhando com o rebanho. Ela vai precisar aprender a ser obediente ao seu pastor. Assim é também com cada um de nós. E aí, ao fazermos essa reflexão, nós precisamos refletir também a quem nós temos dado ouvidos. A quem? Porque tem alguns cristãos católicos que dizem que são cristãos católicos no domingo. Vem à missa, comunga, participa da missa. Aí na segunda-feira, ao invés de rezar, consagrando a Deus o seu dia, agradecendo a Deus por aquilo que Deus realizou, ou pedindo a Deus que abençoe para aquilo que você tem que realizar naquele dia, vai ouvir horóscopo, por exemplo. Vai deixar a sua vida ser conduzida por horóscopo, pelos astros. Vai na cartomante, vai naquele que faz adivinhação, para adivinhar a sua vida. Ora, ou você opta pela porta, sendo estreita, minúscula, o que seja, pela porta, que aqui está sendo dito para nós que é Jesus, ou você decide viver uma vida em Cristo, ou de fato você assume que você não quer passar por essa porta. Porque fazer opção por Cristo e por outras coisas, pelos ladrões e pelos assaltantes, não tem como. O Senhor está dizendo no Evangelho. Quem rege a nossa vida é Deus. Quem nos orienta, nos abençoa, nos ajuda para que as coisas deem certo é Deus, porque é Ele que pode todas as coisas. Então não são simpatias, não é horóscopo, não é nada dessas coisas, adivinhações, não são os astros que regem a nossa vida, nada disso. Quem nos conduz é Deus. E principalmente os primeiros a entender isso precisam ser aqueles que dizem que são filhos de Deus, que são seguidores do Senhor. Então, a quem nós temos dado ouvido? Só tem uma voz, só tem uma: Jesus Cristo. E hoje Ele está dizendo para nós que para nós alcançarmos o céu, nós precisamos ser obedientes a Ele, por meio dele, conduzir a nossa vida. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que então, compreendendo esta mensagem deste domingo, iniciando esta semana, nós possamos então colocar em prática aquilo que você tem buscado, que não é de Deus, aquilo que você tem trazido para a sua vida, que não é de Deus, que você abra a mão, deixa de lado e busque única e exclusivamente ao Senhor. Paute a sua vida em Jesus Cristo, porque é Ele o caminho e é somente por meio dele que nós podemos passar e alcançar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Deus abençoe de modo especial nesta semana que nós estamos começando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.